uma pessoa chegou em mim e falou bem assim: Tainara, você está indo embora? Se você estiver indo embora, leve um frango para sua casa. E eu peguei, irmãos, naquele momento, me peguei refletindo. E o Senhor falou assim para mim: Tainara, você não vai levar esse frango para sua casa. Diz que na tua casa já tem o frango. E eu fiquei questionando: Senhor, mas por quê? Na minha casa não tinha o frango, irmão. Sabe aquele dia que você está na escassez? Quem já passou por prova assim aqui? Aquele dia que você está comendo ovo frito, água. Nós estávamos passando um momento difícil, isso há uns 6 ou 7 anos atrás. E eu disse: não, lá em casa tem o frango. Só que meu coração, né, irmãos, aquele desejo de dizer: não, me dá aqui que eu vou levar. E o Espírito Santo disse: você não vai pegar. Porque tem momentos na minha vida, na tua história, que quem vai determinar o milagre é o Senhor. Deus não vai permitir ninguém te estender a mão, porque Ele quer te mostrar que Ele tem poder. E o Senhor me fazia lembrar, irmãos, da viúva do 2 Reis 4. Aquela mulher não tinha nada em casa, mas tinha algo que poderia solucionar o seu problema. Foi louvado aqui a respeito do azeite, que Jesus está voltando. Como está as suas lamparinas? Será se tem reserva? Será se tem na tua casa? Aquela mulher não tinha nada, missionária Fátima. Mas diz a palavra de tua serva, falando para o profeta: não tem nada a não ser uma botija de azeite. Eu quero te falar que o azeite é o suficiente para Deus determinar o teu milagre. Pastora, como que a senhora sabe disso? Eu não tinha nada na minha casa, mas tinha azeite, tinha presença, tinha unção, tinha graça. E meu coração queima nessa noite para te dizer: pode te faltar tudo, mas não perca a presença. Irmãos, eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa, e aí uma certa pessoa chegou em mim e falou bem assim: Tainara, eu vou beber água. Eu disse: não, pode ir lá, porque na minha casa eu sempre dei liberdade, né? As pessoas chegam, abrem geladeira, eu não sou muito enjoada não. E aí essa pessoa foi lá beber essa água, e quando ela chegou na geladeira, ela começou a falar: nossa, o trem aqui tá é bom, tem coca, tem mortandela, tem mussarela. E começou a falar do que tinha na geladeira. E eu tinha saído e tinha deixado água na geladeira. E eu ali sentada, irmãos, naquele sofá, doidinha para aquela pessoa sair dali para me lá ver o que estava acontecendo. Quando a pessoa saiu da geladeira, eu levantei, fui na geladeira, irmãos. Minha geladeira na época, ela era aquela geladeira bem baixinha, que não tem 2 portas, né? E a porta do congelador não tinha. E quando eu cheguei na minha geladeira, que eu abri a porta, como não tinha porta no congelador, a primeira coisa que eu vi foi o frango. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus chegou na minha casa primeiro do que eu. É Jesus dizendo para você: antes de você chegar na tua casa, eu chego primeiro. Talvez você deixou um problema lá, mas Ele está indo lá solucionar o teu problema, solucionar a tua causa. Irmãos, e não fica por aí o testemunho. Falando a respeito dessa viúva, ela poderia ter contado o problema dela para a vizinha, para os amigos, para a parentela, mas ela decidiu contar o problema para quem sabia resolver. Porque profeta do Senhor naquela época era a boca de Deus, como nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje existem os profetas do Senhor e existe também os profetas de Baal. Mas naquela época, irmão, Eliseu dizia assim, acontecia. Ele disse: mulher, entra para dentro do teu quarto, pega teu filho, pega a vaso emprestado, tranca a porta do quarto. Por que, pastora Tainara? Porque o milagre iria acontecer. É o Senhor dizendo assim: o milagre vai acontecer com a porta fechada. Eu vou fazer milagre no teu secreto. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, porque o azeite vai se multiplicar. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui.
dele, recebe da glória dele nessa noite, recebe do toque dele nessa noite. Eu não sei do que você está passando, mas o Senhor vai multiplicar aquilo que está pouco na tua história. Toma posse em nome de Jesus. Agradeça a oportunidade.